não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e à programação da TV Mundo Maior, que presta um serviço extraordinário, maravilhoso, de divulgação da doutrina espírita. Eu fico impressionado com o número de pessoas eu encontro, com o número de pessoas que eu encontro. Eu te vi na televisão, eu vi o seu programa, eu assisti o programa. Não é? Quem não vê o programa, na hora que o programa está sendo transmitido, depois que ele é repetido, entra lá no site, né? Acho que é no site da TV e vê o programa. Bem, nós já tivemos oportunidade de escrever, creio que mais de 30 livros, uns 35 livros, eu e Márcia, a minha esposa, vários livros biografando o médium Chico Xavier. Enquanto pudemos, e desculpem, enquanto deixaram, e enquanto pudemos, nós escrevemos e organizamos muitos livros sobre a vida de Chico Xavier. Um deles é este aqui, olha que lindo, né? Editado pelo Ideal, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo, Chico Xavier, Mediunidade e Luz. Faz parte de uma coleção de 4 livros grandes, esse aqui, Chico Xavier, Mediunidade e Coração. Ali está o Chico Xavier, Mediunidade e Vida. Lá dentro do escritório, lá do outro escritório, está lá Chico Xavier, Mediunidade e Ação. São livros que falam sobre a vida de Chico Xavier. São um documentário até mesmo fotográfico, com várias fotografias antigas de Chico Xavier, dos primórdios de Chico Xavier, e com vários depoimentos, entrevistas, fatos da vida de Chico Xavier, casos da vida de Chico Xavier, né, como esse que nós escrevemos aqui, Chico Xavier, e o livro Paulo Estevão, que é um caso que ele nos contou pessoalmente. Nós sabemos que o livro Paulo Estevão talvez seja, vamos dizer assim, o expoente máximo da literatura mediúnica, né? O livro Paulo Estevão realmente é extraordinário. Ele não conta só a história de Paulo, não é? Ele conta a história do cristianismo. O livro Paulo Estevão é a história do cristianismo, a história da Casa do Caminho, a luta dos apóstolos, né? Após a crucificação de Jesus, a conversão de Paulo, as viagens de Paulo, as epístolas de Paulo, as lutas de Paulo, para que o evangelho fosse aos gentios, não é? Fosse aos gentios. E é muito interessante o que o Chico nos fala sobre a recepção desse livro. Ele fala que demorou 9 meses para psicografar esse livro, quer dizer, foi uma gestação, né? 9 meses para psicografar Paulo Estevão. Por que ele demorou 9 meses? Demorou 9 meses porque ele trabalhava durante o dia.
Ele trabalhava durante o dia e ele nos falava que ele se dedicava à psicografia depois do trabalho. Ele ia para o porão da casa lá de seu ex-patrão em Pedro Leopoldo, Dr. Rômulo Joviano. O Dr. Rômulo Joviano morava numa casa na Fazenda Modelo, não é? Ele era o administrador, o chefe ali da Fazenda Modelo e com outras responsabilidades também, não é? E o Chico ia lá para o porão. Quando terminava o trabalho, ele trabalhava como escriturário, datilógrafo, o dia todo, ele ia para o porão da casa de seu ex-patrão e ali ele psicografava. Emanuel começou a escrever Paulo Estevão. E ele conta que Emanuel psicografava durante aproximadamente 1 hora, 1h30, e depois Chico levava com Emanuel mais 1 hora, 1h30, para fazer a revisão do que havia sido escrito naquela noite. Chico tinha outros compromissos doutrinários, comparecia a reuniões lá no Centro Espírita, Luiz Gonzaga, às vezes tinha que viajar com o seu patrão, acompanhando o seu patrão, né, em realizações, exposições, né, de gado em várias cidades. Então, o trabalho demorou 9 meses. Como diz ele, foi uma gestação. Mas aconteceu um fato muito curioso. Contou-nos o Chico que a recepção do livro Paulo Estevão, editado pela FEB, durou aproximadamente 9 meses. Todos os dias, com exceção do domingo, depois do expediente, no escritório, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, ele descia para o porão da casa do Sr. Rômulo Joviano, o seu chefe, e se punha a trabalhar na psicografia. Olha, e convém dizer o seguinte, Chico não psicografava, naquele tempo, exclusivamente o Paulo Estevão, não. Outros espíritos se manifestavam também, escreviam também. Paulo Estevão era um dos trabalhos que Emanuel estava fazendo, mas outros espíritos escreviam também. Começava por volta das 17h15 e, por vezes, ia até 1h da madrugada. Vejamos bem, ele parava às 5, começava às 5h15, diz ele que a esposa do Dr. Rômulo Joviano descia lá com um lanche para ele, porque tinha que comer alguma coisa, né? Afinal de contas, ele tinha que comer alguma coisa, né? Descia com um lanche para ele tomar aquele lanche, não é? Para ele continuar trabalhando. O trabalho se dividia em 3 partes. Ele psicografava, passava limpo e depois datilografava na máquina que o senhor Rômulo lhe emprestava, já que não a possuía. Então vejamos o trabalho que deu, hein? Psicografava, passava limpo e depois ia datilografar na máquina de datilografia. Não é? Se o Chico tivesse um computador, hein? Imaginemos se ele tivesse um computador. Apesar de rigoroso, o senhor Rômulo era muito bom para o Chico. Além de sua esposa, todas as noites, mandar que a empregada lhe servisse um lanche no porão, ele determinava que o funcionário de plantão levasse o Chico em casa de charrete. Quer dizer, quando terminava, né? Lá para meia-noite, 1h da manhã, leva o Chico em casa de charrete. Porque a Fazenda Modelo fica em Pedro Leopoldo, mas tem que andar. Tem que andar lá um bom pedaço. Quem já foi em Pedro Leopoldo sabe. Agora, de madrugada, andar sozinho por ali, corria risco, né? Porque Chico, no outro dia, pela manhã, pontualmente às 7h, ele tinha que estar no serviço. Então vejamos, né? Ia até ali para meia-noite, 1h, até ele chegar em casa, ia dormir lá para as 2h, 2h30, 3h, mais 7h, ele tinha que estar lá no serviço.
O mais interessante é o que ele nos conta a seguir. Quando comecei a psicografar o Paulo e Estevão, todas as noites aparecia um enorme sapo no porão. Olha que interessante. Todas as noites. Um enorme sapo entrava no porão. A princípio, não estimava a sua companhia, mas Emanuel foi me explicando que ele era uma forma de transição entre outras espécies animais, também evoluindo como nós para Deus, e acabei por me habituar com a sua presença. Dizer que se acostumou com a presença do sapo, né? Aquele sapo era estranho, dizia Chico. Todas as tardes, ele me esperava à porta do improvisado gabinete no porão da residência do seu Rômulo Joviano. Ele ficava esperando pelo Chico. O Chico abria a porta, o sapo entrava e ficava lá com ele. Agora imaginem, vamos imaginar. Entrava comigo e ficava quieto num canto. Ficava quieto lá num canto. Quando eu saía, ele saía junto e se embrenhava pelo mato. Tem impressão que é até uma entidade que ficava ali para guardar o Chico, proteger o Chico, né? Porque naquela tarefa de escrever o Paulo e Estevão, imaginemos, né? Na forma de um sapo, né? Na forma de um sapo. A gente se recorda daquelas histórias de criança, né? Em que o príncipe, né? Tem a forma de um sapo e de repente ele se transforma num príncipe, né? Mas diz o Chico que no outro dia, lá estava ele, aquele sapo enorme. À medida que o Paulo Estevão ia sendo psicografado, o meu chefe e sua esposa iam acompanhando o livro, como hoje se acompanha os capítulos de uma novela. Chico ia lendo para os dois. A história de Paulo e Estevão, né? O Paulo Estevão, diz Chico, me emocionou muito. Ele fala aqui, olha, chorei quase que durante os meses todos que Emanuel levou para escrevê-lo por meu intermédio. Quando terminamos, vi que um espírito, que também sempre estava presente, começou a desmontar uma espécie de painel que, de certa forma, transformava aquele porão numa cabine que me isolava de todo o ambiente externo. E comecei a sentir saudades. Saudades dos personagens do livro, saudades daqueles meses maravilhosos, saudades de quando a narrativa de Emanuel me transportava para aquela época, não é? E Chico contou depois que quando Paulo teve aquela visão de Jesus redivivo lá no deserto, às portas de Damasco, ele estava escrevendo, psicografando, diz ele que viu também aquela luz brilhar através da mente, da cabeça de Emanuel, ou de quem estava escrevendo o livro, né? Ele viu aquela luz brilhar e dizer que não aguentou. Naquele momento ele caiu de joelhos lá no porão. Ele largou lá o lápis, na época ele psicografava lápis, e ele caiu de joelhos, né? Mas, vejamos bem, por que nós falamos aqui? Muita gente vai questionar, né? Ué, o Emanuel ou do espírito que estava escrevendo o romance? É porque, certa vez, um amigo perguntou ao Chico assim, Chico, Emanuel escreveu sozinho o livro Paulo e Estevão? O Chico falou assim, meu filho, eu penso que não, eu penso que ele teve alguma ajuda, né? O Chico ensinou que o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo tinha participado da psicografia do livro, mas que convinha dizer que havia sido só Emanuel, né? Mas, diz aqui ainda, encerrando, né? E pensei comigo mesmo de que forma poderia manifestar a minha gratidão por ter concluído aquele trabalho que me havia feito tão bem ao coração.
Olhando para o piso do porão, percebi as pegadas luminescentes de Emanuel e tive ímpetos de beijá-las. Senti a minha alma invadida por uma onda de amor e de fé. Correndo os olhos por aquele quarto subterrâneo, notei um monte de areia grossa e ao meu lado o sapo, que foi a minha única companhia do mundo durante aquele tempo. Então ele viu o sapo. O sapo estava lá ainda. Durante o tempo todo dia entrava com ele aquele sapo enorme. Levantei-me da cadeira e ajoelhei-me sobre a areia, rente ao sapo, que não se moveu, e comecei a orar agradecendo a Deus. Olha, né, o que o Chico contou e o que ele deixou de contar. E agradeci por ter sido, na minha imperfeição, o médium daquela obra que seria tão importante em nosso meio doutrinário. E agradeci ao sapo, que me fitava com seus olhos imóveis, dizendo a ele: irmão sapo, a graça divina há também de brilhar para você. Olha que coisa bonita, emocionante, né? Chico com Francisco de Assis, né? Porque Francisco de Assis é que chamava tudo de irmão, né? Irmão sol, irmão lua, irmão fogo, irmã água, irmã chuva, não é? Irmã cinza, não é? E aqui Chico dizendo, né? Parece até que reencarnação do Francisco de Assis, como muita gente acredita, né? Irmão sapo, a graça divina há também de brilhar para você. Por alguma razão que não conheço, você esteve aqui comigo nesses longos meses. Que Deus o abençoe em seus caminhos. Olha que maravilha, né? O respeito de Chico, a reverência de Chico, né? Daquele dia em diante, diz o Chico, o sapo desapareceu, nunca mais apareceu. O Chico continuou trabalhando lá no porão, era onde ele trabalhava sempre, psicografando. Mas o sapo só ficou por ali durante a recepção do livro Paulo e Estevão. Daquele dia em diante, o sapo nunca mais apareceu. Ao terminar a narrativa, o Chico tem o rosto banhado de lágrimas. E mais uma vez me pergunta em silêncio, que homem será esse que vai passando pela terra, ocultando a sua própria grandeza na humildade de suas atitudes? Esse é o artigo que nós escrevemos para este livro, né? Está aqui no Chico Xavier, Mediunidade e Luz. História que nos foi contada pessoalmente pelo próprio Chico Xavier, né? Muita gente conta essa história, se refere a essa história de Chico Xavier e o Paulo Estevão e do sapo, mas não falam a fonte, de onde tiraram, não é? Não se referem à fonte. Aliás, está virando aí vamos dizer aí, um hábito infeliz em nossos meios doutrinários, né? Muita gente transcreve as coisas e coloca o nome dela mesma, e transcreve e não se refere à fonte, de que livro que extraiu, de que edição, de que editora, qual é o nome do livro, qual é o nome do autor, porque isso é algo de praxe que nós precisamos fazer, não é? Então é muito interessante esta história aqui de Chico Xavier e o sapo, não é? O nosso programa está caminhando para o seu término, não é? Mas nós gostaríamos ainda deste livro, quando o Chico fez 60 anos de mediunidade, 60 anos de mediunidade, né? Em 1987. Ele começou em 1927, 8 de julho de 1927. E quando ele começou, quando ele fez 60 anos de mediunidade,
Nós conversamos muito com ele sobre esses 60 anos. Chico, vamos fazer uma comemoração. Ele falou, nada, meu filho. 60 anos de mediunidade são 6 minutos. Foi o que ele nos disse na época. 60 anos de mediunidade são apenas 6 minutos. Aí ele leu para nós uma mensagem que ele tinha recebido do jovem Jair Presente, não é? A resposta do guia. Jair Presente escreveu por ele um poemazinho dizendo: 60 anos, tanto tempo, em plena mediunidade, João de Melo parecia ter voltado à mocidade. Era uma referência ao Chico, né? João de Melo. Levantou-se muito cedo, envergou a roupa nova, e os irmãos todos diziam: Joãozinho venceu a prova. Mostrava-se o médium grato. No entanto, o que pretendia era ouvir a opinião na voz de seu próprio guia. Entrou no quarto, o seu quarto, colocou-se todo em prece. Logo após alguns momentos, eis que o guia lhe aparece. No caso aqui, Emmanuel, né? Eis que o guia lhe aparece. Notando-lhe o rosto sóbrio, disse João: Irmão Macário, estou celebrando hoje o meu novo aniversário. O irmão mantinha silêncio, mas João prosseguiu no assunto: Meu protetor, fale disto. 60 anos, quanto valem diante de Jesus Cristo? Então o guia explicou, mostrando os olhos argutos: 60 anos para o Cristo são apenas 6 minutos. Então foi esta mensagem que o Chico recebeu de Jair Presente, e esta mensagem está no livro intitulado Palco Iluminado. Os créditos estão aqui. Está no livro Palco Iluminado, editado pelo GEM, pelo Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo, que possui vários livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Está no livro Palco Iluminado. Então, quando o Chico, vejamos bem, 60 anos de mediunidade, Emmanuel aqui, o João Macário, apareceu a ele: não, meu filho, isso são só 6 minutos, né? E a gente acha que trabalha aí 1 ano, 2 anos. Nossa, eu já servi muita causa, eu já servi muito ao ideal, eu estou dando o meu melhor, o meu sangue pela causa. E às vezes você não está dando mais do que 1 minuto, mais do que 2 minutos, mais do que 3 minutos. Foi o que o Espírito Guia Emmanuel disse para Chico, quando ele completou em 1987 60 anos de mediunidade. Muita paz e até semana que vem.